Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos, para podermos meditar na palavra do Senhor ao final de uma escola bíblica dominical, um momento em que nós separamos para poder entender a vontade do Senhor. E nada mais justo do que entender a vontade do Senhor, do que lermos a palavra do Senhor. O texto que quero ler para os irmãos se encontra em Colossenses capítulo 1, verso 9 até o verso 12. Diz assim o texto: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, agradeço imensamente este momento e o tempo em que posso ler a Tua palavra junto com os meus irmãos e desta leitura tirar o alimento espiritual para as nossas vidas. Nos dê compreensão, rogo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O texto que eu acabo de ler, de Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12, é uma continuidade do texto da mensagem que preguei no domingo passado, em que Paulo, naquele primeiro momento, ora agradecendo. Neste momento agora, ele ora, continua a sua oração intercedendo. A oração faz parte de um processo de maturação na vida do apóstolo Paulo e que ele ensina a todos os seus irmãos na fé a desenvolverem. E nada mais justo do que nós também estarmos aplicando esta máxima na nossa vida. Paulo inicia o texto, continua a oração e inicia este texto dizendo exatamente o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos. Ouvimos quem? Epáfras. Como eu havia mencionado antes, Epáfras era um conservo do apóstolo Paulo. Paulo o designou para liderar a igreja de Colossos, junto também com os irmãos de Laodiceia, porque as cidades eram próximas. E o apóstolo Paulo, então, recebe a visita de Epáfras, que lhe dá um relatório e informa sobre o trabalho nas igrejas. Aqui Paulo, então, depois de agradecer a Deus pela fé dos irmãos, pela vida deles, agora ele intercede. Pede a Deus para que a igreja de Colossos possa experimentar do transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Este é o motivo que Paulo ora àquela igreja. Ele especifica um motivo muito claro. A minha oração a Deus por vocês é que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele ensina àquela igreja a importância deles estarem crescendo e transbordando, e ensina a nós também a importância de conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Não apenas o entendimento superficial, mas que ele deve envolver níveis na vida do cristão. Paulo afirma que nós precisamos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui, então, eu desafio o irmão e peço ao irmão para prestar bastante atenção, porque o pleno conhecimento da vontade de Deus, ela é uma aprendizagem intelectual, ela é uma compreensão da mente, como também espiritual. Paulo, então, coloca no mesmo pé de igualdade a importância de entendermos intelectualmente e vivenciarmos espiritualmente esta compreensão. Paulo pode estar nesse momento dizendo que é importante você raciocinar e ter fé. Não basta apenas dizer eu acredito e
enfiar a cara num compromisso que de repente Deus não está lhe chamando para isso. Então aqui neste momento, Paulo fala que o pleno conhecimento da vontade de Deus, ele precisa alcançar tanto a sua compreensão intelectual, isso envolve estudo, isso envolve leitura, isso envolve meditação, isso envolve discussão no sentido de aprender mais, como também ter fé, exercer fé nos milagres, no poder, na ação de Deus. É muito importante entendermos que a vontade de Deus, ela precisa ser compreendida na nossa vida de forma intelectual, como também espiritual. E aí, Paulo continua dizendo que quando nós compreendemos a importância deste transbordar da plenitude da vontade de Deus, de forma intelectual, ela nos causa uma mudança de vida ou ela influencia o meu cotidiano, o meu modo de ser. Aí Paulo diz o seguinte, no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. Quando nós procuramos entender a vontade de Deus para a nossa vida, experimentamos exatamente a compreensão de que estamos em busca de uma vida que seja digna ao Senhor. Ao eu ir na direção desta compreensão e aplicar na minha vida, eu vou transformando o meu modo de ser. E ao transformar o meu modo de ser, eu vou frutificando. Eu vou crescendo nesse pleno conhecimento, justamente para podermos entender que conhecer a vontade de Deus está intimamente ligado em ter comunhão com Deus. Por isso que o texto no verso 10 diz, a fim de viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. Ora, se eu estou em busca de saber a vontade de Deus na minha vida, eu estou estabelecendo uma comunhão. E esta comunhão agrada ao Senhor. E ela agrada tanto de que quanto mais eu estou na presença do Senhor, mais eu vou vivendo de modo digno. Eu vou tendo comportamentos que dignificam o meu Senhor. Por isso que eu consigo frutificar em toda boa obra e por isso que eu cresço no pleno conhecimento de Deus, conforme o verso 10. Na sequência deste raciocínio, o apóstolo Paulo fala assim, bem, vocês estão entendendo que a vontade de Deus, quando é vivenciada, ela precisa ser vivenciada de forma que você entenda, que você compreenda sua fé sendo elaborada de forma compreensível. E que esta compreensão vai causando em você mudanças no seu caráter, na sua maneira de agir, na sua moralidade. Isso vai transformando você. Mas este poder, esta condição, não é você que faz. É Deus que atua em sua vida. É Ele que fortalece. Por isso que o verso 11 faz esta afirmação. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Paulo, então, ele deixa bem claro que, primeiro, para podermos experimentar a vontade de Deus, precisamos pensar e ter fé. Manter este padrão no nosso coração o tempo todo. Segundo lugar, como consequência disto, nossa vida vai sendo moldada, vai sendo transformada, nossa vida se torna digna diante daquele que nos trouxe salvação. Porém, vai nos dando também a compreensão de que pela nossa própria força não somos capazes. Isto é, nós conseguimos realizar isto em nós, porque Deus é que faz esta obra. Veja, o verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a glória da redenção, a glória que Cristo Jesus nos transformou em toda perseverança e longanimidade.
Uma das coisas que eu percebo muitas vezes nos relacionamentos, nas conversas, na vida espiritual de alguns, conversando, é que vão surgindo as dificuldades, vão surgindo os conflitos, as pessoas vão se esmorecendo, achando que Deus desistiu. E esquecem que Deus nunca desiste. Mas nós vamos transformando aquela dependência de Deus em esforço próprio. Quando eu vou, por mim mesmo, buscar, por eu mesmo, pela minha própria vida, buscar fazer as coisas para Deus, sem que Deus esteja me conduzindo nesse processo, me fortalecendo, eu vou esmorecer. Significa que eu tenho que ficar parado, olhando, esperando as coisas acontecerem? Não. Eu tenho que querer, eu tenho que ir em direção a, eu tenho que, como Paulo fala, me despojar do que me atrapalha, para que eu esteja devidamente posicionado, porque é o Espírito Santo que me dará capacidade de fazer aquela obra. Quando nós olhamos para as nossas ações e avaliamos nossas ações a partir do que eu gosto, do que eu quero, do que eu penso, eu vou me frustrar, porque eu vou encontrar outros que vão pensar da mesma maneira, só que vai valorizar o que ele gosta, o que ela faz, o que ela pensa. Aí surge o conflito. Mas quando todos nós buscamos a vontade do Senhor, é o que ele acha, o que ele pensa, o que ele gosta e o que ele quer. E a força vem dele para nós. Somos fortalecidos então para fazer a obra do Senhor. E aí vamos vivenciando a vontade do Pai. Por fim, o apóstolo Paulo, ele encerra, como em muitas outras palavras ele usa, de que nós temos que ter um coração agradecido. Nós devemos orar, mas agradecer. Veja o que o finalzinho do verso 11 e o 12 faz. Com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Algo que é muito importante, esta busca da vontade, de saber a vontade de Deus, deve ser estimulada pela gratidão. Por que razão? Veja, nós não somos salvos por mérito, somos salvos pela graça. Nós chamamos Deus de Pai não porque somos filhos legítimos, mas somos filhos adotados. O filho legítimo do Pai é Jesus. Paulo fala que somos co-herdeiros com Cristo. E que a nossa salvação, a nossa vida espiritual, ela nos foi concedida por amor. Então, não foi eu, não é o irmão que consegue as coisas, mas é Deus que faz através de nós. Ele nos dá a oportunidade. Por que razão? O texto diz aqui, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos. A palavra idôneo, ela pode ser traduzida como capacitado, capaz de realizar. Esse texto, ele usa, esta afirmação, melhor dizendo, ela foi usada no livro do Gênesis, quando Deus idealiza a criação da mulher. Não é bom que o homem esteja só, façamos a ela uma ajudadora, uma auxiliar. E a palavra auxiliar aqui não é demérito, é alguém que vai estar ao lado dele e que seja idônea, seja capaz. A criação no Antigo Testamento, o texto do Gênesis, diz que o homem e a mulher foram criados iguais perante o Pai, macho e fêmea, cada um com uma função na obra geral de Deus. Cada um de nós com as nossas responsabilidades que prestaremos contas a Deus. Se queremos viver e fazer a vontade de Deus, precisamos ter um coração agradecido, porque Deus tem nos dado da sua graça, da sua glória, do seu amor, da salvação. Ele que nos torna capazes de fazer a obra, Ele que nos torna capazes de entender a sua vontade e colocá-la em prática. Ele que tem o poder de nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Portanto, se queremos viver a vontade de Deus, e esta foi a oração de Paulo, precisamos compreender que ela só será realizada se
buscarmos intelectualmente, assim como a buscamos espiritualmente. Se entendermos que esta transformação precisa ser uma realidade na minha vida, na minha prática, para que eu seja digno. E que isso não vem da minha própria intelectualidade ou capacidade, mas do poder de Deus. Quando eu compreendo essa verdade, meu coração fica cheio de gratidão, porque o que sou é porque Deus me amou. O que você é porque Deus lhe ama. Você que aceitou Jesus Cristo como Salvador e o tem como seu Senhor, precisa entender de uma maneira definitiva. Busque, transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não fique em dúvida. Esteja na presença do Senhor o tempo todo, buscando e querendo entender. Estude, medite, coloque sua emoção, suas experiências na presença, creia. Deixe Ele moldar você para que você seja digno ou seja digno. E mantenha-se firme, seja perseverante. Problemas vão existir. E sempre tenha em mente, você nunca conseguirá sozinho pela própria força. Você precisa da presença do Espírito Santo para atuar em você. E Ele está aí no momento em que você aceitou a Cristo. Ao vivermos isso, teremos um coração agradecido. E esse coração agradecido sempre estará na presença de Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque além de ser seu filho, o Senhor tem me tornado capaz de fazer a obra que o Senhor nos chama para executar. Que Deus te abençoe imensamente neste dia. E que você possa, neste domingo, como também em qualquer outro momento, estar vivenciando da vontade do Senhor na sua vida. Até a noite, se Deus assim nos permitir, e vamos orar, encerrando este momento. Pai querido, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de compartilhar a sua palavra com os teus filhos, com tuas filhas, que cada um de nós não somente entenda, mas compartilhe a tua vontade com todos que estão à nossa volta. Eu rogo a tua misericórdia, a tua bênção, o teu perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado pelo privilégio de poder transmitir a tua palavra. No nome de Jesus. Amém.